Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raiman. E eu, a Maria Carolina Raiman. E você está no barulhento canal do apostolado católico da família Raiman. É cachorro latindo, é galo cantando. A Serra do Pedreiro. É a Serra do Pedreiro, é gente martelando. Você já sabe, você está em casa, né? Você já conhece, você já sabe dos nossos barulhos aqui, das nossas dificuldades. Porque nós ainda não conseguimos adquirir aí um microfone para poder captar o áudio, né? Quando nós conseguimos adquirir tal microfone, provavelmente a qualidade do som vai melhorar. E se você quer fazer essa oferta para nós, né? Seja bem-vindo, né? Oferte aí o microfone para o canal. Olha que boa ideia. Mas hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de nós meditarmos sobre uma frase de Padre Pio. E nós já estamos na frase de número 25. Eu vou ler então. No juízo final, daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito. Vou repetir, presta atenção. No juízo final, daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito. Carol, olha que interessante. Quando nós preparamos o vídeo de domingo, a minha ideia, a minha intenção era falarmos sobre a importância do silêncio. De última hora, nós mudamos de ideia e resolvemos falar sobre o advento, porque já estávamos nos aproximando, né, desse tempo tão importante para a igreja. Então você viu aqui no nosso canal, domingo passado, um vídeo falando sobre o advento. Se você ainda não viu, vale a pena, né? Você voltar lá, são apenas 20 e poucos minutos de vídeo, você vai entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica toda do advento. Mas quem sabe no próximo domingo, ou no outro, se não acontecer nada, tal, a gente vai gravar sobre esse tema da importância do silêncio. Então não vamos adiantar muita coisa aqui, né? Vamos deixar para o vídeo de domingo e vamos tentar fazer esse um vídeo mais curtinho. Mas por que eu toquei nesse assunto? Porque Padre Pio fala que lá no juízo final nós daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que nós tenhamos dito. Carol, quantas palavras inúteis que a gente diz no nosso dia a dia, não é mesmo? É verdade, é verdade. Nós, enquanto seres humanos, né, limitados e querendo ou não, assim, muito ainda apegados às coisas, né, humanas aqui, desse mundo, enfim, nós acabamos tendo essa necessidade, né, de falar uns mais do que outros, né, confesso que eu tenho necessidade de falar mais do que o Rodrigo, vocês já devem perceber isso, né, mas nós temos essa necessidade, né, de falar, de comunicar, ou até mesmo de reclamar, e muitas vezes, então, a gente acaba falando coisas inúteis, coisas que não levam a nada, que não agregam nada, não somam nada a ninguém, né? Nós, inclusive, já precisamos pedir perdão a Deus por isso, né? Pensamentos, palavras, atos, ações, né? Nós precisamos pedir perdão a Deus por isso. E no dia do juízo, aí sim que vai ser pesado, né? Porque nós vamos ter que pagar por toda a nossa vida, né? De todas essas palavras aí inúteis, sem sentido, sem edificar ninguém que nós falamos. A Carol disse que ela fala mais do que eu. E quando você assiste aos nossos vídeos, você pode pensar que é o contrário, né? Que nos vídeos eu falo mais do que a Carol. Mas ela está se referindo àquelas pessoas que nos conhecem aqui no nosso dia a dia, que frequentam a nossa casa, ou os nossos amigos lá do sul, né? Então, quem nos conhece pessoalmente sabe que durante uma conversa, todos ali em torno da mesa, né, comendo, bebendo e tal, conversando alguma coisa, eu falo muito pouco. Falo muito pouco. Eu procuro falar somente aquilo que é o essencial, aquilo que eu considero que é útil, aquilo que eu considero que vai agregar alguma coisa àquela conversa. Ou seja, eu não gosto de jogar a conversa fora, como se diz, né? Tem pessoas que falam muito, falam pelos cotovelos, parece que gostam muito do som da própria voz, né? E por isso falam.
né? Não é nenhum problema você falar muito, mas então vamos passar numa peneira o que você está falando. Se as palavras que você diz, não estou nem falando de palavrão aqui, nem vou chegar nesse nível, ok? Mas assim, se aquilo que você diz é edificante, se aquilo que você diz é para construção e não para destruição, né? Se aquilo que você diz agrega, soma na vida das pessoas, ou se é apenas uma bobagem, alguma coisa completamente descartável, ou seja, você dizendo aquilo ou não dizendo, não vai mudar nada. Vai continuar tudo a mesma coisa, né? Então, muitas vezes nós falamos coisas inúteis, coisas que não têm a menor necessidade. E até eu, que gosto de falar pouco, às vezes preciso me policiar, porque muitas vezes está só a Carol e o Miguel em casa, e eu começo a contar historinhas, né, do tempo que eu era criança, coisas que meu pai falava, uma piadinha, coisas, até piadas inocentes, certo? Sem malícia, sem nenhuma coisa nesse sentido, mas que você pensa assim, não precisava, né? É uma coisa inútil. Então, Padre Pio vem nos alertar que no juízo nós iremos dar conta dessas palavras inúteis. Quanto mais, então, imagine dos palavrões, imagine das palavras com duplo sentido, das palavras maliciosas. Até mesmo agressivas, né? Que exatamente, nós falamos contra nossos irmãos. Dos xingamentos, né? Às vezes nem é um xingamento, mas é uma palavra mais áspera, mais dura, aquela alfinetada, aquela indireta que muitas vezes é direta, né? Então tem muitas coisas que a gente fala que não precisava. Se a gente começar a falar menos e dar mais importância ao silêncio, porque Deus habita no silêncio, né? Dar mais importância ao silêncio do que ao barulho, falarmos somente aquilo que for realmente necessário, aquilo que for importante, e quando você tiver que corrigir alguém, fale. Mas use as palavras acertadas para fazer essa correção. E como é que nós usamos palavras acertadas? São palavras que são iluminadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, veja bem, o que acontece com muitas pessoas? A impressão que a gente tem é que as pessoas falam mais do que pensam. Tá? Saem mais palavras pela boca do que foram raciocinadas aqui dentro da cabeça, tá? No seu cérebro. Então, qual que é o processo da fala? O processo da fala é você primeiro pensar no que você vai dizer e depois você dizer. Por exemplo, nós falamos vários idiomas diferentes, né? Nós falamos o alemão, nós falamos o inglês, nós falamos o espanhol, nós falamos o italiano. Tem pessoas que, por causa da convivência com outras daquele mesmo idioma, falam assim fluentemente. Eu não tenho essa facilidade. Quando eu vou falar com um alemão, por exemplo, eu tenho que primeiro pensar, construir a frase dentro da minha cabeça e depois dizer. Então a dificuldade maior que eu tenho é na fala. Eu leio muito bem, eu escrevo muito bem, mas na hora de falar eu tenho que construir aquela frase dentro da minha cabeça para poder... E é aquele medinho que a gente tem de falar bobagem. É aquele medinho que a gente tem que a outra pessoa vai rir da gente, né? Porque a gente fez uma frase que foi mal construída, seja gramaticalmente, né? A questão do advérbio, do verbo, enfim. Mas eu acho que isso a gente devia ter no português também, né? Construir a frase aqui dentro da nossa cabeça antes de proferi-la, antes de falar. Porque depois que você fala, a palavra não volta mais para dentro da sua boca. E quantas vezes que a gente fala bobagens? Quantas vezes que a gente acaba ofendendo com uma palavra e é totalmente desnecessário. Totalmente. Às vezes,
digamos assim, a sua esposa fez lá um almoço, a comida tá maravilhosa, tá tudo muito saboroso, muito gostoso, só que teve uma saladinha lá que exagerou no sal. E aí você, ao invés de elogiar o almoço, você critica a salada que foi exagerada no sal. Será que foi útil dizer essas coisas? Será que não foi desnecessário? Será que tantas vezes que surgem brigas nas nossas vidas não começaram com uma palavra que era totalmente desnecessária? Eu já estou falando demais, mas assim, quantas vezes que você, à noite, quando colocou a cabeça no travesseiro, você disse assim, poxa vida, eu não devia ter dito aquilo. Se eu não tivesse dito aquilo, ele não teria respondido aquele outro, a gente não teria discutido e a nossa relação não teria sido abalada. Né? Quantos casamentos que vão por ralo abaixo porque não se entendem, porque não conseguem dialogar, não conseguem conversar, falam só coisas inúteis e aí partem para agressões, etc, etc. Então, Carol, nós temos que nos policiar. Nós temos que cuidar do que nós falamos, pensar mais do que falar, né? E mesmo porque nós sabemos que tudo isso, tudo que a gente fala, vai ser colocado numa balança lá no juízo final. Se nós gravamos os vídeos aqui e nós estivermos falando alguma bobagem, isso vai contar na hora do nosso juízo, né? Então nós já pedimos antecipadamente perdão a Deus se estamos falando alguma besteira. E até mesmo muitas vezes, quando a gente, depois de gravar um vídeo, né, reflete, até mesmo na edição, o Rodrigo vai olhar, vai ver, não, esse aqui não tá legal, vamos tirar fora, né, vamos já cortar, né, já a gente, porque justamente Padre Pio nos convida, né, a uma reflexão, a refletir sobre as nossas palavras, né? As palavras que saem da nossa boca precisam ser palavras úteis, palavras necessárias e para a edificação do outro. Senão, qual que é o sentido? Né? Você falar por falar, você falar porque você acha a sua voz bonita, porque, né, você quer falar, porque você quer, você, né, coloca sempre você na frente, né? Então, geralmente a gente tem que, Padre Pio nos faz esse convite e nós temos que refletir isso no nosso dia a dia mesmo, né? E um exercício, para a gente finalizar, um exercício que eu aconselho que você faça é: não tem nada para falar de bom de uma pessoa? Então não fala nada, tá? Então te cala. Se você tem coisas boas para falar sobre uma pessoa, fale. Se você não encontrou nada de bom para falar, então se cale. Porque muitas vezes o silêncio é bem mais edificante do que você falar uma palavra inútil. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.